Estamos de volta aqui no programa Caminhos e eu quero aproveitar para mandar um beijo muito carinhoso pro pessoal de Nova Iguaçu. Foi um prazer enorme estar com vocês, te dar uma palestra lá sobre os medos e o sonho, os medos no plural, os muitos medos que a gente tem na vida e o sonho do educador. Pessoal da Estácio, muito obrigado pelo carinho com que vocês me receberam, os alunos, os professores, é um prazer estar com vocês. E mandar um beijão pro pessoal da cidade do Rio de Janeiro também, Barra da Tijuca, também dei uma palestra lá sobre o poder da palavra na construção de uma sociedade ética, né? Que poder tem essa palavra para que a gente seja honesto, inclusive. A palavra desonesta, ela cria muitos males, né? Ela destrói muito as pessoas. Então, beijão para Nova Iguaçu, para o Rio de Janeiro e essa gratidão imensa. Cada vez que eu vou dar uma palestra em qualquer canto desse país ou de outros países, eu fico muito feliz saber que as pessoas saem de casa, né, para ir lá e ver a gente falar e conversar com a gente, como tem os músicos com isso, né? Quando você vai num lugar fazer o show, imagina que as pessoas saem de casa para ir lá, para ouvir vocês cantarem, para viver aquele momento de emoção, né? De delícias mesmo que a música proporciona. Né? E para nós não tem pagamento melhor. A gente ficou muito feliz quando as Galvão fizeram em Curitiba o show em comemoração aos 70 anos de carreira e na fila do teatro muitas pessoas nos reconheceram e vieram nos abraçar. Que legal. Então é o maior presente que o músico, que o artista pode ganhar, o reconhecimento do público. E ainda bem que fizemos coisas boas, né? Porque reconhecer Se tivéssemos sido as desonestos... coisas ruins, né? Aí a pessoa reconhece, mas não é tão bom. Né? Então... Vamos para as ruas, vamos ver o que as pessoas têm a nos dizer sobre honestidade. Acho que a gente precisa ser honesto com a família, principalmente, né? Para você ter um bom relacionamento familiar, tem que ser honesto. Às vezes a gente omite a verdade, né? Querendo fazer o bem, mas a mentira nunca traz o bem, né? Nunca traz as coisas boas pra gente. Acho que as pessoas têm que tratar a gente de forma educada, não esconder e principalmente não mentir. A honestidade está nessa base aí. Se a gente mentir para as pessoas, a gente não está sendo honesto com a gente mesmo. Eu acho difícil. Algumas pessoas, é claro. No meu caso, eu até consigo, mas a forma correta, né? Isso, achar o que não pegar o que não é seu, por exemplo, é uma forma correta de ser honesto. Se você achar, sabe o dono, você devolver, eu acho que é uma forma de ser honesto. Porque às vezes a gente se sente um pouco prejudicado, que você é honesto, as pessoas acabam abusando, mas é a vida. A gente sente, é verdade, né? Parece que está tudo certinho ali, tudo correto e as pessoas não são. Mas aqui a gente fala, é um programa honesto, a gente fala a verdade e eu quero contar para vocês por que a gente resolveu fazer esse tema sobre honestidade hoje. Influenciado por esse ícone da gravação brasileira que é o Carlinhos. Mostra o Carlinhos lá. O Carlinhos é muito meu amigo, apesar de ser São Paulino, né? E aí o Carlinhos chegou e falou assim, vamos fazer um programa logo naquele embate ali do Jô, jogador de Corinthians, com o Rodrigo Caio do São Paulo. Vocês lembram dessa história? O Jô e o Rodrigo Caio ali, o goleiro, né, caiu como se o Jô tivesse atingido o goleiro. O juiz deu um cartão amarelo pro Jô. Aí o Rodrigo Caio, que foi quem fez, de fato atingiu o goleiro, falou, não, fui eu. E as pessoas ficaram assustadas com aquilo. Porque assim, tem uma coisa do futebol que você tem que levar uma vantagem ali, mas aí ele falou assim, mas eu que fiz a falta. Eu que errei ali. E o outro não fez nada, e ele vai levar um cartão amarelo. Olha que bonito isso. E o interessante é que teve gente defendendo e gente criticando. Dizendo assim, não, mas para você ganhar um jogo de futebol, você tem que fazer o que der para fazer. Gol impedido ou não, o que importa é que ganhou. O que importa é que teve os 3 pontos, o que importa é que foi classificado, o que importa é que foi campeão. E aí a gente vê um jogador de futebol, de repente, nadar um pouco contra essa lógica, contra essa correnteza e falar assim, não, fui eu, não foi ele. Será que isso vale a pena? Vale a pena você perder um jogo, mas ter a consciência de que você foi honesto, que você não trapaceou? Mas tem gente que vai falar assim, não, mas tem um pouquinho de manha, né? O jogador de futebol que aí dá tem uma manha ali para cavar um cartão amarelo do outro, para conseguir uma expulsão de um jogador que já tinha um cartão amarelo. Vale a pena?
Vale a pena saber que você fez isso e deu um jeito? Vale a pena passar de ano tendo colado na prova? Vale a pena? Vale a pena você ter a sensação de que você conseguiu enganar o seu professor? E aí você sai contando, ele não viu, ele passou, olhou a folha, mas ele não viu que eu coloquei uma coisa aqui embaixo da manga, aí eu fui puxando aos poucos e viu, ele não viu que eu coloquei uma coisa na sola do sapato, e aí eu virei a sola, ele não viu que não sei o que, mas você prejudicou o professor ou a você mesmo? O desonesto, ele prejudica quem? Ele pode até no momento, né, ali, um jogador desonesto, ele pode prejudicar o outro time, mas na vida ele prejudica quem? Essa é a reflexão importante que a gente tem que fazer da honestidade e da desonestidade com a gente mesmo. Vale a pena fazer isso? Vale a pena alguém ganhar uma eleição tendo comprado voto, tendo mentido para as pessoas que estavam em casa acompanhando o programa eleitoral na televisão, tendo prometido coisas que não iria cumprir? Vale a pena? Vale a pena eu olhar para mim mesmo e falar assim, se eu não tivesse mentido eu não teria ganho? Advogado, eu trabalho, dou aula para cursos de direito, para mestrado, doutorado, e eu discuto muito sobre o papel da mentira no advogado, porque tem gente que fala assim, olha, crime de perjúrio, né, é só para testemunha. O réu, o acusado, ele pode mentir, inclusive pelo princípio da ampla defesa. O advogado também. Não pode mentir. O advogado, ele é um ser essencial para a justiça, isso é constitucional. Então ele não pode mentir, ele não pode comprar testemunha, ele não pode inventar história, ele pode argumentar. Ele deve defender o seu cliente, porque todo mundo tem direito de defesa. Aliás, esse é um outro problema, a gente está falando de honestidade de um lado, só que de uma hora para outra todo mundo vira desonesto sem ser desonesto. Aí passa um tempo e você vê que não era bem assim. É o cuidado que a gente tem que ter com as palavras, com as acusações. Mas pensar na honestidade é pensar nesse cotidiano seu, meu, nosso, não só de quem está distante. Não é a pessoa que trabalha numa empresa e pensa na honestidade do patrão, do dono da empresa. Ela pode pensar nisso também, mas ela tem que pensar na sua honestidade própria, no que o que eu considero correto para mim. O devolver o dinheiro, o dizer, não, eu não fiz isso, você me pagou a mais por causa disso. Eu acho que o cálculo das horas não foi muito correto. Mas aí tem gente que fala assim, mas isso é ladrão que rouba ladrão. O meu patrão não é sério também, então se ele se enganou, o problema é dele. Quem manda ele não saber matemática. Que não, isso não me pertence. A cabeça da pessoa honesta, ela vai nesta direção exatamente. Isso me pertence ou isso não me pertence? Se não me pertence, eu tenho que devolver ao verdadeiro dono. As razões da injustiça, minha gente, está muito ligado à ganância que as pessoas têm em ter mais do que lhes é devido, mais do que é dela mesmo. E por que eu ajo assim? Por que eu minto? Não, mas às vezes eu minto por carência, eu minto para chamar atenção, eu minto porque eu quero que meu pai goste de mim, então eu tiro uma nota na minha matéria e digo que eu tirei uma nota maior para que ele goste de mim. As mentiras começam assim, elas começam de uma forma inofensiva. A desonestidade pode começar de uma forma inofensiva também. Você está fazendo uma coisinha ali e aí de repente você mentiu para alguém, você pegou mais do que você deveria, né, pegar, você aceitou que alguém desse alguma coisa para você que não pertencia a você. E aí você foi aceitando aquela situação e de repente, das pequenas coisas, você começou a ser desonesto nas grandes coisas. A desonestidade está ligada a dinheiro, mas está ligado a sentimentos. É legal a gente ver um casal, né, que fala que a gente tem que ser honesto todos os dias. Porque se começar a surgir muita poeira numa relação de amor, chega uma hora que um não enxerga mais o outro. Porque aí vem uma desconfiança num dia, vem uma desconfiança no outro dia. Fala, mas eu menti, mas eu não vou mentir mais, foi só aquela vez. Não, mas é que não foi bem assim, na verdade eu não quis te contar, porque eu ia contar depois. Não. Aí você começa a olhar e fala assim, poxa, mas a gente está junto há tanto tempo, né?
Não dava para a gente falar a verdade um para o outro, né? Onde está a confiança, né? E Onde é o que tá a mais confiança, importante da honestidade é que você consegue encostar a cabeça no travesseiro e dormir. Porque se você foi desonesto com a pessoa, aquilo fica te incomodando dias, horas, meses, anos até. Então é melhor ser honesto. Aquela consciência, né, que vai dizendo assim para você, por que você está fazendo isso? Por que você está agindo assim com alguém que você diz que é alguém que é a mãe dos meus filhos, Sim. né? Um homem falou, mas ela é mulher, eu estou com ela há 30 anos e agora eu não paro de mentir. E o mentiroso, ele tem que mentir sempre. Sempre. Porque aí, porque se ele tem que lembrar da mentira que ele contou, inclusive, Sim. né? Porque Esse é o pior. esse é o pior. Porque como aquilo não aconteceu, ele criou uma história para aquilo, ele vai mentindo, ele vai se atrapalhando na mentira dele, né? Não vale a pena. Não. Definitivamente não vale a pena. Mas vamos ver aqui as pessoas no Facebook. Eu quero agradecer todo mundo que manda mensagem para a gente, que sugere tema do programa, que participa. A gente não consegue ler todas, né, o nome de todas as pessoas e as coisas que vocês falam, mas continuem mandando, a gente sorteia algumas participações e elas sempre ilustram aqui o nosso tema. A Elaine diz assim, Gabriel, penso que é válido ser honesto. O prazer de poder recostar a cabeça no travesseiro e dormir é incalculável. Olha aí, o que vocês falaram. Num país onde a honestidade virou peça de museu, nunca foi tão atual a canção de Noel Rosa, intitulada Onde está a honestidade? Então não é de hoje, né? Não é de hoje que tem gente pensando nisso e refletindo, né? Onde é que está a honestidade? Onde é que está a honestidade dessa pessoa que exerce o seu ofício e que não vai pedir uma nota maior para dar um dinheiro para alguém daquele serviço que ela prestou? Sabe que um dia desses, eu dou palestras, né, no Brasil todo de vários temas, aí tinha um pessoal que me convidou para dar uma palestra sobre ética, corrupção e tal. E aí esses contratantes lá, né, conversando com a pessoa que trabalha comigo, falou assim, mas ele não cobra menos se for sem nota? Não dá para a gente fazer? E assim, com a naturalidade, falando, olha, só dá palestra com nota mesmo, não tem... Não, mas veja bem, não sei o que, tal. Aí ela me consultou, falou, eu sei que o senhor não vai aceitar. Eu falei, pergunta para a pessoa qual é o tema da palestra mesmo. Você está me chamando para dar uma palestra sobre ética, para falar sobre corrupção. E sugere. E sugere isso, né? E a pessoa não percebe isso às vezes. Que feio, né? Porque ela se acostumou com isso, né? É. Então, você é assim, o outro eu aponto que ele tem que fazer para ser honesto. Comigo não precisa. É verdade, né? é verdade. Aqui a Adélia diz assim, Gabriel, na minha opinião, vale a pena ser honesto. A educação religiosa, escolar, familiar é base para formarmos uma pessoa honesta. Mas a honestidade vem do caráter, da boa índole de cada um. Tem filhos que os pais dão uma educação ímpar desde criança, mas quando crescem estraga tudo. E não é culpa dos pais, Não. diz Adélia, mas sim a escolha de cada um. A vida é feita de escolhas. Adélia, eu concordo em parte. Eu acredito profundamente que quando os pais, eles dão exemplo, não quando eles falam apenas, mas eles dão exemplo, os filhos podem até se perder por alguma razão, porque a família não é a única influência que a gente tem na vida. A gente tem influência da mídia, a gente tem influência das mídias sociais, a gente tem influência de um monte de coisa. Mas quando a família dá bom exemplo, esse filho que se perde, ele volta. Esse filho que faz alguma coisa errada, porque alguma pessoa o levou para um caminho distante, é a história do filho pródigo. Aquele pai, o que aquele pai fez não foi suficiente para fazer com que o filho ficasse quietinho ali, junto com ele. Ele foi lá, foi gastar tudo que o pai deu, foi viver de desonestidades com ele mesmo. Mas um dia, quando ele está mal, ele se lembra daquele pai. Ele tem tanta confiança naquele pai, que ele resolve voltar, porque ele teve o exemplo ali. Quando a gente tem um exemplo da família da gente, quando a gente tem um exemplo das pessoas que a gente ama, a gente constrói a nossa vida com bases mais sólidas. Por isso que os pais não devem se descuidar de detalhes na relação com os filhos. Às vezes a gente fala, né, que o pai é honesto com o dinheiro, só que agride a mãe. E é desonesto um homem agredir uma mulher. É covarde e desonesto. E o filho está pegando isso como exemplo. Como é que se trata uma mulher? É desonesto tratar mal a funcionária que trabalha na casa da gente. O filho também está vendo isso. E está crescendo com esses antivalores. Então, minha gente, cada detalhe da vida da gente
demonstra se a gente é honesto ou não. Desde o cafezinho da vovó que vocês cantaram, que é muito honesto. Você tomar um cafezinho bom e alimentar os seus afetos de pessoas que você ama, até cada atitude cotidiana. Mas a gente volta daqui a pouco falando sobre isso. Agora tem uma música. Vamos. Vamos lá. Ai, mineirinha, mineirinha, meu amor, na roda do teu cabelo corre água e nasce flor. Ai, mineirinha, mineirinha, meu amor, na roda do teu cabelo corre água e nasce flor. Ai, eu queria. O que é que você queria? Uma mineira natural lá do sertão. Ai, eu queria. O que é que você queria? Comer coalhada, queijo fresco e requeijão. A mineirinha, mineirinha, meu amor, na roda do teu cabelo corre água e nasce flor. A mineirinha, mineirinha, meu amor, na roda do teu cabelo corre água e nasce flor. Ai, eu queria. O que é que você queria? Uma mineira só pra me fazer carinho. Ai, eu queria. O que é que você queria? Casar com ela só pra nós viver sozinho.